esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a equipe de transmissão da nossa paróquia, queridos filhos e filhas que estão acompanhando esta Santa Liturgia do outro lado da tela do telefone celular, do outro lado da tela da TV, aqueles que estão fazendo o espelhamento desta celebração. Todos nós estamos reunidos neste domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa, dia 26 de abril de 2020. Nos reunimos nesta liturgia para primeiro louvar e bendizer a Deus.
É o nosso objetivo diário, agradecer a Deus por tudo. Somos criaturas do Senhor, somos filhos e filhas no Filho, em Jesus nosso Senhor. Então a gente louva, bendiz ao Pai por sempre nos conceder uma oportunidade de viver, que é a cada dia da nossa vida. A cada dia de nossa vida é sempre uma oportunidade para viver. Então aqui nos encontramos para dizer: Senhor, muito obrigado, louvado seja a Ti, bendito seja o Seu santo nome, por me conceder mais um domingo e mais uma oportunidade de viver. Mas também nos encontramos nessa Santa Missa, nessa Santa Eucaristia, que nada mais é uma refeição em duas mesas, uma única refeição em dois momentos: a mesa e o momento da palavra, que é a primeira parte, digamos assim, e o momento e a mesa da Eucaristia, da comunhão, que é o segundo momento. Ambos momentos precedem pelos ritos iniciais e sucedem pelos ritos finais. Então nós podemos muito bem dizer que a nossa liturgia, que a nossa Santa Missa é dividida em 4 partes: ou a parte introdutória, os ritos iniciais, que compreende do canto da entrada até o momento da oração da coleta, até a oração do dia; a liturgia da palavra, que compreende da primeira leitura até o momento das preces ou da oração da assembleia; a liturgia eucarística, que compreende do momento de preparação das oferendas ou ofertório até o momento da comunhão; e os ritos finais, que compreende da oração depois da comunhão até o canto final. É assim que é estruturada a nossa Santa Missa. Tudo isso para nos ajudar a fazer uma experiência profunda, uma experiência transbordante da presença do Senhor. Da presença do Senhor, que se dá primeiro na palavra e que se dá depois na Santíssima Eucaristia. A liturgia da palavra de hoje deseja expressar tudo isso. O Evangelho, que é o coração da nossa Santa Liturgia, nos apresenta uma passagem sublime, uma das passagens mais belas da página do Evangelho de Lucas: o encontro de Jesus com os discípulos no caminho a Emaús. Essa passagem reflete a nossa vida espiritual diante do Senhor, a nossa vida de fé e principalmente as nossas experiências com Jesus na Sagrada Eucaristia, no santo sacrifício da missa. Essa passagem reflete a nossa vida. Primeiro, nós percebemos que estava no primeiro da semana, naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Então os discípulos no caminho a Emaús estavam num domingo como esse, com certeza, no caminho, na estrada. Esses discípulos, eles estavam nesse caminho com sentimentos que não agradavam ao seu coração, que não agradavam o coração de Deus, com certeza. Sentimentos de frustração, sentimentos de falta de esperança, de tristeza, de desolação, uma gama de sentimentos ruins em virtude da frustração que eles receberam ao ver o Mestre, o Senhor, no alto da cruz e morrer. Eles não haviam acreditado na santa palavra de Jesus, que dizia que o Mestre, o servo sofredor, iria morrer, sofrer a paixão e depois ressuscitar. Então esses discípulos estavam no caminho a Emaús para retomar a sua vida cotidiana. Na dinâmica da nossa vida de fé, da nossa vida existencial, passamos por isso, passamos por momentos de frustrações. Sabem por quê? Porque criamos expectativas demais. Nós criamos muitas expectativas, idealizamos até mesmo uma caminhada que não corresponde com os desejos de Deus, que não corresponde com a verdadeira caminhada que Jesus coloca na nossa caminhada de fé. Criamos muitas expectativas, as expectativas que a gente acha que é a caminhada com Jesus, mas nem sempre a caminhada com Cristo é do nosso jeito.
A caminhada com Cristo precisa ser do jeito de Deus, do jeito do nosso Senhor, do jeito de Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu. Os discípulos a caminho de Emaús idealizaram uma caminhada com Jesus, com certeza uma caminhada triunfal, com certeza uma caminhada, de revolução, uma caminhada de triunfo, segundo a ótica humana, mas eles não conseguiram idealizar a caminhada real que tanto Jesus estava profetizando e ensinando antes de sofrer a paixão. Mas vejam só, a gente acredita não no Deus somente do livro, de letras, de palavras. A gente não acredita somente em um Deus que fica distante no templo da gente, ou que fica em outro patamar de vida longe de nós. A gente não acredita em um Deus desse jeito. A gente acredita num Deus que vem ao nosso encontro, no Deus que é próximo de nós, que é próximo de mim, que é próximo de cada um de vocês. Veja, mesmo distantes nesse período de pandemia e de isolamento social, Deus está próximo de mim, Deus está próximo de você, Deus está próximo de nós. E é isso que acontece. No caminho, na estrada a Emaús, Jesus se prontifica a caminhar com eles. Nas estradas da nossa vida, Jesus sempre se prontifica a caminhar conosco. Às vezes a gente sente, ou então cria um sentimento de distância de Deus. A gente até mesmo ousa dizer: Deus não está comigo, Deus não está com a gente, Deus não está conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus jamais nos abandonará, porque se Ele de fato nos abandonar, será um inferno total na nossa vida. Mas mesmo com os nossos pecados, com as nossas limitações, Deus caminhará sempre com a gente, sempre conosco. Não é que Deus se distancia da gente, somos nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fragilidades, da abertura do nosso coração aos nossos vícios, da abertura do nosso coração às nossas ganâncias e tantas outras coisas ruins da vida. Se cria em nós, se cria no meu coração, se cria no seu coração o sentimento de distância de Deus. Mas Deus jamais se distanciará de nós. É Jesus nosso Senhor que ali, mesmo percebendo a cegueira do coração dos discípulos de Emaús, Ele se prontifica a caminhar e a ressignificar a vida desses discípulos. Então nós percebemos, caríssimos filhos e filhas, que este Evangelho é a expressão da nossa vida. Em seguida, Jesus começa a conversar, a escutar qual era a interpretação daqueles discípulos sobre os últimos fatos de Jerusalém, sobre os últimos fatos acontecidos naquele tempo. E Jesus percebeu uma tremenda frustração no coração daqueles discípulos. Então Jesus começa a replicar: como sois lentos em entender tudo aquilo que se passara. Então Jesus começa a ressignificar a vida daqueles discípulos. Se a gente for aplicar a nossa santa celebração, esse momento de Jesus com os discípulos no caminho a Emaús, que estava ali partilhando a palavra, partilhando todas as coisas, ressignificando as suas vidas por base na palavra de Deus, é esse momento de liturgia da palavra, essa segunda parte da nossa Santa Missa. Mas depois, Jesus percebendo que já é tarde, Jesus percebendo que já estava no seu caminho, Ele ameaça se retirar. Na verdade, é uma atitude pedagógica de Jesus, para perceber se de fato Ele é o centro, Ele é a razão de vida daqueles dois discípulos e também a nossa razão de vida, o nosso sentido último. Mas os discípulos, percebendo algo diferente nos seus corações, ao escutar, ao caminhar com aquela pessoa, proclamam aquilo que eu falei no início da celebração: Mane nobiscum Domini. Fica conosco, Senhor. Ficai com a gente, Senhor. Ficai conosco. É o reconhecimento de tudo aquilo que Jesus fez e realizou no coração de cada um deles. Que sem Jesus não se consegue ir ao longe,
que sem Jesus é difícil significar verdadeiramente as coisas da nossa vida. Sem Jesus a gente não consegue olhar, enxergar as coisas da nossa vida de maneira clara e evidente, translúcida, clara, enxergar bem as coisas da nossa caminhada de fé. Eu recordo a passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De fato, se a gente coloca Jesus como nosso caminho, verdade e a vida, a gente sabe enxergar as coisas da nossa vida segundo a sua ótica, segundo a sua visão, e não segundo os nossos interesses, e não segundo aquilo que a gente pensa ou imagina da vida. A gente vai enxergar do jeito que a vida é, do jeito que é a nossa caminhada de fé. Então os discípulos, eles pedem, insistem, com Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Diante dessa situação da nossa vida, queridos irmãos e irmãs, nós queremos pedir a Jesus: Senhor, fica conosco, pois já é tarde, pois já é noite, pois já passamos por dificuldades, pois já passamos por provações, pois passamos por pandemia de Covid-19, passamos por crise econômica, passamos por crise política, passamos por crises familiares, crises pessoais, crises de fé, estamos passando por adversidades, estou passando por situações difíceis na minha família, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com os meus pais. Senhor, fica comigo, pois preciso, pois necessito de vós para poder caminhar, para poder seguir a minha jornada. Então essa é a frase, que os discípulos de Emaús usaram para pedir a permanência de Jesus na sua vida, e é esta frase, é esse apelo que todos nós nessa santa liturgia queremos fazer também diante de Jesus. Senhor, mano nobiscum Domini, fica conosco, fica comigo, fica na minha caminhada, fica na minha história, fica, porque sem ti eu nada sou, sem ti nada posso fazer, sem ti não sei viver. Então nós percebemos que é uma passagem bíblica maravilhosa, que nos impulsiona a caminhar nesse terceiro domingo da Páscoa. Quando a gente percebe que a liturgia não vai trazer grandes novidades, porque o tempo pascual é muito longo, a gente logo nota que a liturgia sempre se renova, que a palavra de Deus sempre traz algo novo para nós, algo novo para a nossa caminhada de vida, mesmo diante das nossas tempestades e das nossas situações de vida. Depois, seguindo a sequência do Evangelho, nós vamos encontrar a fração do pão, essa segunda parte da Santa Liturgia. Tudo aquilo que eles experienciaram com Jesus no caminho a Emaús, eles concretizam de uma maneira bem concreta, translúcida e comunitária na fração do pão, na partilha da Santa Eucaristia. E aqui Jesus realiza esse momento da fração do pão, demonstrando que é também importante partilhar a nossa vida, alimentar a nossa fé na palavra, alimentar a nossa fé no pão. Então, que essa santa palavra de Deus possa nos auxiliar, possa nos fazer entender que sem Jesus Cristo ressuscitado, nada somos. Se Jesus Cristo ressuscitado, de fato, não tivesse vencido a morte, seria vã a nossa fé. Então, que a gente possa sempre proclamar esta assertiva: fica conosco, Senhor, pois é tarde, a noite já vem chegando. Que essa seja sempre a nossa oração diária, pedindo que Jesus se faça presença sempre na minha caminhada, se faça sempre presente no meu coração e na minha vida, para sempre proclamar as suas maravilhas, para sempre testemunhar a sua graça, o seu poder. Que Jesus nos auxilie, enviando o seu Espírito Santo, e que tudo isso seja graça para nós e para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.